tudo fica mais fácil, né, quando a gente vê aqui as coisas em movimento. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, um objeto aqui, né, madeira no caso. Aqui eu tenho conjunto aqui tijolo, né? E eu tenho um fluido aqui, no caso a água. Então eu posso escolher água, óleo. E eu tenho uma balança, só que está calibrada em Newton, né? Então ele vai me dar o peso desse objeto, ó, 49 newtons. Tem 5 quilos, né? Posso colocar aqui, ó. Tenho 5 kg de tijolo e aqui eu tenho 5 kg de madeira, vai me dar 49 newtons, né? É o peso dele. Eu posso colocar aqui, por exemplo, indicar o peso, né, com um vetor. Posso indicar aqui o valor, né, do vetor. Tá? Vai ficando bastante carregado aqui a figura. E eu tenho aqui um tanque com 100 litros. Tá? Posso até tirar essa balança. Ó. A balança tem 2 litros de volume. Tá? Então, vamos deixar um 100 aqui. Então tem 98 litros de água, né? Mas eu botei mais 2 litros de volume do objeto. Então está no nível 100 litros. Então esse bloco aqui, eu posso medir, por exemplo, qual é o volume. Ó, eu vou botar totalmente imerso. Ó. 112,5, né? Então eu tenho 12,5 litros é o volume deste bloco. Tá? E este bloco aqui tem 2,5 litros. Tá? Então, quando o objeto está totalmente imerso, olha o que acontece, né? Aconteceu um desnível aqui. Ó. Então, este é o volume de fluido que o objeto desloca. E lembra que o empuxo está associado com o peso de volume do fluido deslocado. Então, se ele deslocou 2,5 litros, lembra que a água, a densidade, é 1 kg por litro. Né? Se vocês fizerem as conversões, né? É 1000 kg por metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. Né? Então fica 1000 por 1000. Então cada litro de água tem 1 kg. Então se você deslocou 2,5 litros de água, tá? Aí você tem esses 2,5 litros de água, tem 2,5 kg. Você multiplica por G e isso vai te dar o peso deste volume de água que foi deslocado. Tá? 2,5 vezes 9,8 dá 24,5 newtons. Tá? Então se eu colocar aqui, ó, o peso dele e o empuxo, 24,5 newtons de empuxo, porque é o peso do volume de fluido deslocado, tá? Pela presença desse objeto dentro, né, deste fluido. Então você percebe por que esse objeto cai aqui, ele afunda totalmente, ó? Porque o peso é maior que o empuxo. Tá? E quando eu retiro ele da água aos poucos, ó, o empuxo vai diminuindo. Vou botar outro bloco aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó, esse bloco tende a subir, porque o empuxo é maior que o peso. Quando eu solto, ó, o empuxo ele depende do quanto o objeto está imerso na água. Tem um levezinho empuxozinho do ar, né? Mas que praticamente a gente considera isso o nosso nível zero, né? A gente considera o peso aqui. Estamos imersos num fluido que é o ar, então, mas a densidade do ar é tão pequena, passa a ser o nosso nível de referência. Então, eu só tenho empuxo aqui neste líquido se o objeto está presente dentro do líquido. Então, quando eu começo quando eu entro aqui, ó, eu percebo por causa da variação do nível, né, do líquido aqui. Então, ele vai começando a ser imerso, ó, ele desloca um pouquinho de água e o peso deste pouquinho de volume de água que é deslocado equivale ao empuxo, né, para cima. Então, é uma pressão resultante que implica numa força resultante para cima, né, sobre o objeto. À medida que se eu soltar o objeto, ele vai ficar em equilíbrio, porque as forças, né, o peso dele vai ser equilibrado pelo empuxo. Se eu empurrar esse objeto, né, aqui embaixo, ó, e eu solto, ele vai tender a subir. Mas ele não vai indefinidamente, né, para o espaço, porque essa força para cima só existe enquanto ele está imerso no fluido. Tá? E aí essa relação entre força e empuxo, bom, o peso dele não varia.
tá? O empuxo vai depender do quanto ele está imerso. E nós podemos agora, como essas duas forças estão equilibradas, então a gente vai poder falar em termos de densidade e volume. Tá? O volume de fluido deslocado é o volume do objeto que está dentro aqui, né? E aí então a gente consegue, depois de volume e densidade, falar só de densidade. Tá? Então a densidade deste objeto é menor do que a densidade do fluido, por isso ele vai, né, tender a ficar parcialmente, vai ficar flutuando aqui, né, parcialmente para fora. Agora, não tenho como explicar essas coisas só com a densidade, porque é uma relação de forças, tá? Ele sobe porque o empuxo é maior que o peso, né? Se eu pegar, por exemplo, um tijolo, né, com o mesmo volume, os dois blocos têm o mesmo volume, ó, tá? Vou tirar aqui, ó. 100 litros, se eu pego esse bloco, ó, ele desloca 5 litros. Então, o volume deste bloco é 5 litros, o volume deste bloco também é 5 litros. Eles deslocam o mesmo volume de fluido quando estão aqui. Ó. Então, quando eu colocar ele aqui, ó, o empuxo é 49 newtons para cima. Se eu pegar esse outro bloco, ó, o empuxo 49 newtons para cima. Tá? Porque eles têm o mesmo volume. Então, totalmente imersos, eles vão deslocar a mesma quantidade de fluido, então tem o mesmo empuxo. A diferença é o quê? O empuxo é o mesmo aqui, só que olha só, este objeto aqui tem um peso maior. Então, o peso é maior que o empuxo, ele desce. Este objeto, o empuxo, quando ele está totalmente imerso, o empuxo é igual do outro objeto, porque eles têm o mesmo volume. Mas olha ali o peso. O peso desse objeto aqui é menor. E aí então a tendência dele é subir até equilibrar e ele fica parcialmente para fora. Quando eu coloco os dois, eu forço ele, né? Se eu empurrar com um alfinetezinho aqui, né? Empurro aqui, ó. Vocês percebem que se eu botar mais para baixo, né? Ou mais para cima, mas quando ele está totalmente imerso, ó, o empuxo, o tamanho desse vetor, ó, ele não muda. Lembra que eu falei? Ele não depende da profundidade. Porque as pressões, né, dependem da profundidade. Mas é que a pressão resultante em cima é a pressão resultante embaixo. Daí a gente, né, converte isso para força. Elas variam na mesma intensidade, em cima e embaixo. Então a resultante é uma força para cima, sempre com a mesma intensidade. Você vai ter uma menos a outra, vai dar sempre o mesmo valor. Então a pressão varia, né, com a profundidade, mas o resultado dessa interação, né, que vai me resultar no empuxo, ele não depende da profundidade. Ele depende do quanto do objeto que está imerso. Uma vez que o objeto está totalmente imerso, posso empurrar mais para o fundo que o empuxo não muda. Tá? Aqui, ó. O objeto está totalmente imerso, eu posso empurrar mais para o fundo que o empuxo não muda. Só que se eu soltar, como o empuxo, né, é maior do que o peso, ele vai tender a subir. Mas ele vai parar em algum momento, quando o empuxo equilibrar o peso. Por isso que com a densidade, a gente consegue reduzir para a densidade somente para dizer qual é o objeto que vai subir e qual que vai afundar completamente. É só para isso que a gente consegue, né, simplificar falando em termos de densidade. Para todo o restante da análise, a gente não consegue. A densidade não é um efeito, né? O efeito é a relação entre forças. Tá? Então eu preciso falar de força, eu preciso do peso, né? Eu preciso da gravidade. Esse objeto aqui sobe, o outro objeto desce, não é porque a densidade só é diferente, é porque eles estão imersos num campo gravitacional. Né? Se você tirar a gravidade, você não vai ter movimento relativo. Tá? Você não vai ter esse movimento. Certo? A gente consegue aqui agora, nessa situação que está em equilíbrio de forças, a gente consegue daí cortar o G da gravidade e a gente fala de densidade e volume. E aí a gente consegue então calcular, né? Se a gente conhece a densidade deste objeto e a densidade do fluido, a gente pode calcular qual é a porção do volume que está dentro e qual a porção que está fora da água. A gente vai fazer isso depois para um iceberg. Tá? Então, essa ideia da densidade maior ou menor que a do fluido
Ela só serve para nos indicar qual é o objeto que vai subir e qual que vai descer, né? Que vai afundar. Mas o efeito é essa relação de forças, tá, gente? Então eu posso... Vamos pegar aqui objetos com a mesma massa. Como isso aqui é menos denso, então ele tem um volume maior, para eles terem a mesma massa no final, né? Mas não interessa o volume que ele tem, né, e a massa. O que interessa no caso é o efeito sobre ele do fluido, que vai me resultar no empuxo. Então eu vou empurrar ele aqui, ó, o empuxo é maior, sobe. Eu até posso empurrar ele uma força até um pouco maior, ó, mas um dia ele vai voltar, né? Tá? Ele vai, um dia ele volta. E o empuxo, né, você tem que lembrar, ó, ele só depende quando o objeto está dentro, né, imerso total ou parcialmente no fluido. Se eu tirar o objeto, ó, o empuxo é zero. Tá? Então ele cai por causa da gravidade, ó, o empuxo. Quando ele cai, tem uma certa aceleração, ó, aí o empuxo ele vai um pouquinho maior. O empuxo tende a fazer ele voltar, ele fica oscilando até ele entrar em equilíbrio. Tá? Então aqui, ó, eu não consigo explicar isso aqui só falando em densidade. Tá? Eu preciso das forças. Ó. Ele vai até ele entrar em equilíbrio. Então, eu posso simplificar as contas, né? Falar de densidade, mas o efeito é forças. Né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui... Bom, isso aqui é isopor. Né? Eu tenho aqui a relação massa-volume. Então, eu tenho um objeto que tem um certo volume e a massa dele é 1,5 kg. Né? Então, eu vou colocar de novo aqui. Aparece no inglês aqui buoyancy. No inglês tem duas palavras que se usam, né? Buoyancy e thrust. Buoyancy é traduzido como flutuabilidade e thrust é empuxo. Tá? Só que no português a gente usa empuxo para tudo. Tá? Às vezes você vai ver num livro em português nunca vai ter o termo flutuabilidade, né? Sempre empuxo. Tá? E no inglês usa então buoyancy e thrust. Tá? Então aqui o empuxo é muito maior que o peso. Eu solto, ele vai procurar, né, o equilíbrio aqui. Se eu colocar esse objeto, vamos colocar o mesmo volume, a mesma densidade, no caso aqui a água, né? Ele tem a mesma densidade da... Ele tem a mesma densidade da água. Deixa eu... desculpa, eu preciso colocar... Escolher um objeto aqui. Meu bloco. Vamos botar aqui. Ele tem a mesma densidade do fluido. Então, onde eu colocar, ele vai permanecer em equilíbrio. Né? Porque o empuxo... né, está igual ao peso, então ele fica aqui em equilíbrio bonitinho. O objeto tem a mesma densidade. Aí se eu colocar um objeto, vou botar um pouquinho menos aqui. Eu vou botar a densidade bem próxima. Vocês vão ver que apesar, vou botar aqui, ó, apesar do objeto, né, ser menos denso do que o fluido, a densidade é próxima, o movimento é bem lento porque a força para cima, uma menos a outra, vai ser bem pequenininha. Então você vai ter, né, uma força resultante para cima pequenininha. Então ele se movimenta bem devagar até, né, chegar ao equilíbrio. Aí ele para. Então se eu pegar vários materiais, posso brincar aqui, ó, madeira, gelo. A gente vai fazer uma conta para o gelo, né, para calcular aqui quanto do gelo fica para fora, né? Quanto do gelo fica imerso, né, no fluido. Eu posso mudar aqui o volume e mesmo assim a relação daquilo que fica para dentro para fora é sempre a mesma. Tá? A relação, a gente vai calcular isso. Não depende do tamanho do objeto. Né? Porque se eu pegar um bloco de gelo maior, ele também tem uma massa maior. Apesar dele deslocar mais água, então o empuxo é maior, mas a massa dele é maior. Então quando eu vario, né, o tamanho dele, eu vario o peso e eu vario
o volume de fluido deslocado, que vai me implicar em variar o empuxo. Tá? Então eu posso pegar aí tijolo, posso pegar alumínio, né? Vários materiais. Então eu tenho aqui, ó, o peso maior que o empuxo, então ele vai afundar. Tá? Então é isso, gente. Ó, o empuxo não depende da profundidade, a não ser, é claro, que você for muito fundo e o objeto, dependendo do objeto, né, pode variar o volume, uma pressão, né, muito fundo, um objeto que pode variar facilmente o seu volume, ele vai mudar o volume, então pode ter alguns efeitos. A gente não está considerando essas coisas, né? Então eu tenho empuxo somente quando o objeto está imerso no fluido. Saio do fluido, não tenho mais empuxo, então ele tende a voltar pela gravidade. Vou pegar um aqui. Ele vai tender a voltar por causa do empuxo, né? E este movimento que acontece, né, é uma relação entre forças, né? Se eu não tivesse essa relação entre forças, mas só densidade diferente, eu não ia ter esse movimento que acontece aqui, né? Porque este movimento e essa relação de forças acontece em função da gravidade. A gente vai ver isso aqui agora quando entrarmos aqui em algumas contas, né? Por exemplo, até agora foi uma análise qualitativa, né? Vamos agora, né, usar algumas equações. Nós vimos pela lei de Arquimedes que o empuxo ele é equivalente, né, numericamente ao peso do volume de fluido deslocado. Então o peso é mg. Então o empuxo aqui, ó, é o peso. Se este objeto aqui imerso no fluido, totalmente imerso, o volume que ele ocupa é o volume de fluido que ele desloca. Então o mg, assim, ó, este volume, como nós coletamos antes, né, nos slides mais anteriormente, este volume de fluido que ele desloca, né, pela presença dele, tem uma certa massa, tem um certo peso. Lembra que a gente pode mudar a massa aqui pela densidade vezes o volume. Então eu tenho a densidade do fluido e o volume de fluido deslocado, né? O mg me dá o peso, né? Então o empuxo é uma força. Então essa é uma forma que eu tenho de calcular o empuxo. Eu posso também, se eu tiver um dinamômetro, né, eu deixo o objeto no dinamômetro fora da água, coloco na água, por exemplo, um fluido qualquer, e aí você vai ter o peso e o peso aparente. Aí você pega, então, pega o peso menos o peso aparente, vai te dar o empuxo, né? Você faz a leitura, né, ali do empuxo. Aqui no caso podemos calcular se nós conhecemos as propriedades, né? Se a gente sabe, por exemplo, o objeto está totalmente imerso, qual é o volume do objeto? Qual é a densidade do fluido? E usando o G a gente calcula, né, o empuxo, ou a força de empuxo. Então aqui a gente tem que levar em conta, se o corpo estiver totalmente imerso, o volume de fluido que ele desloca é o volume do próprio corpo, né? Como nós vimos antes. E se ele estiver parcialmente imerso, aí não é o volume dele, vai ser uma fração, né? Pode ser o volume de fluido deslocado, pode ser metade do volume do corpo, pode ser um terço, pode ser 80%, né? 0,8, né? 0,65, né? Ou seja, 65% fica para dentro do fluido, né? Dentro da água, por exemplo. Então vai ser uma fração, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, então. Então a gente pode fazer análise para o fluido, né? Análise da parte do fluido e análise na parte do corpo. Então a força de empuxo, que é um efeito do fluido, né? Eu tenho aqui, né? É o peso do volume de fluido deslocado. Peso é um mg. Então, o fluido que é deslocado tem uma certa massa. Então, tem a massa de fluido deslocado. Eu vou trocar por densidade vezes volume. Então, eu tenho o empuxo, essa força aqui, ó, é a densidade do fluido, o volume de fluido que é deslocado pela presença do corpo, né, na água, no caso, no fluido, né, e o G. Então, eu tenho aqui o empuxo. E o corpo? O corpo tem um peso, né? Pode ser maior ou menor que o empuxo, né? No caso, eu peguei aqui um objeto mais denso do que o fluido. Então, o peso do objeto, mg, né? A massa do corpo, no caso.
E a massa também, eu vou fazer o que eu fiz aqui, trocar por densidade vezes volume, só que no caso é a densidade do corpo e o volume do corpo. Então eu tenho agora uma forma de calcular o peso e o empuxo, né? O peso é a propriedade do corpo, empuxo é o efeito do fluido sobre o corpo. E é a relação entre o empuxo e o peso que vai me fazer o objeto subir ou descer ou ficar estável. No caso, por exemplo, se o objeto está totalmente imerso, aí, olha só, este volume fica igual a este. Daí eu posso, então, desconsiderar os volumes. O G é igual ao G, vou desconsiderar os Gs, e aí eu tenho, então, o peso e o empuxo vai depender, então, das densidades. Por isso que eu posso, em última análise, falar de densidade para dizer quem vai subir ou descer, né? Ou ficar estável ali, mas não é o efeito da densidade, tá, gente? É o efeito de uma relação de forças que vai fazer com que haja esse movimento. E para eu calcular as coisas, tem que ter a gravidade aqui. Então eu tenho uma relação entre densidade e volume, que em última análise pode ficar uma relação de densidades, né? Já que aí você vai ter, né, este volume pode ser igual a este, ou, né, este aqui vai ser uma fração desse, né? Então vai ter uma densidade e um certo número que sobra aí, tá? Então, por exemplo, vamos aplicar agora, né? A gente fez uma análise qualitativa, estamos fazendo a parte quantitativa. Vamos fazer conta, então. Não sei se vocês já perceberam, né, que gelo, ou sempre tem um iceberg, né, o pessoal fala aquela expressão, né, isso é só a ponta do iceberg. Porque o iceberg é conhecido, né, por ter a maior parte dele tá dentro, né, da água, por exemplo. Mas vamos calcular qual é a quantidade de iceberg, né, que fica dentro e fora da água. Então aqui tem um exemplo, né? Qual é a fração do volume de um iceberg que fica fora da água? É que a água tem essa curiosidade, né? Quando passa do estado líquido para o sólido, em função da formação da estrutura cristalina do gelo, né, acaba tendo um volume um pouquinho maior. E aí então reduz um pouquinho a densidade. Então o gelo fica menos denso que a água e ele tende a flutuar, tá? Isso aí é importante porque aí os rios, né, congelam. Quando congela uma fração de água ali, ela vai para a superfície. Então tende a fazer, quando congela um lago, por exemplo, né, congela só uma camada na superfície. E o restante do lago tá preservado. E essa camada na superfície ela acaba sendo também um isolante térmico, né? Então você preserva a vida, né, no restante do lago. Se fosse o contrário, né, congelasse uma porção de água e essa parte sólida agora fosse até o fundo do lago, ele ia podia congelar o lago todo, né? E aí então ia inviabilizar a vida. Então essa estrutura da molécula de água que faz com que forme as pontes de hidrogênio, que faz com que aumente um pouquinho a densidade, né? Quando ela vai chegando próximo de mudar de fase, né, e congela com uma densidade um pouquinho menor, faz uma diferença enorme aqui para viabilizar a vida no planeta, né? Mas vamos voltar aqui agora para o empuxo. Vamos considerar a água do mar com uma densidade aqui, a densidade do fluido, 1,03 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, tá? E a densidade do corpo, no caso é o gelo, é um pouco menor, né? 0,92 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Então a gente vai chegar nessa configuração, que é uma configuração de equilíbrio, né? Então quer dizer que o empuxo é igual ao peso do objeto. Então se o empuxo é igual ao peso, né, então nós temos aqui, levando em conta, né, que ele não está totalmente imerso. Tá? Então o volume de fluido deslocado não é o volume todo dele, é só o volume que está abaixo, né, do nível, né, da água ali. Então esse é o volume de fluido deslocado, é só essa parte aqui, tá? Mas ele está em equilíbrio, então o empuxo é igual ao peso. Nós vimos antes como calcular, né? O empuxo é um mg e o peso é um mg, só que no caso o peso é a parte do corpo e o empuxo
leva em conta as propriedades do fluido, né? Então a gente tem aqui o que? O mg aqui, né, é a densidade vezes volume, a densidade do fluido e o volume de fluido deslocado, G, né? E aqui eu tenho então a massa aqui do corpo, é a densidade do corpo vezes o volume do corpo, G. Tá? Neste caso, posso cortar os Gs, né? Porque G dividido por G dá 1, então eu tenho essa relação entre o volume do corpo, densidade do corpo, volume de fluido deslocado e a densidade do fluido. Tá? Como a gente está querendo saber aqui a fração do volume de um iceberg, tá? Olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar, esse cara está multiplicando, né? Entre aspas, a gente diz que passa dividindo, né? E este aqui eu passo dividindo para cá, ó. Eu tenho uma fração aqui, ó, porque é o volume do fluido deslocado, é o volume do iceberg que está dentro da água. Então eu peguei essa parte aqui e dividi pelo todo, eu tenho uma fração. Né? Imagina se você tem uma pizza dividida em 4 fatias. Se você pegou 3 fatias, né? Isso é 3/4, né? Você pega 3 dividido pelo total, vai dar 0,75. Essa é a fração de fatias que você comeu, por exemplo. Então, esse número aqui, ó, é a fração do iceberg. Como é volume de fluido deslocado, né? Eu tenho que pegar a parte que está dentro. Então, esse número aqui é a fração do iceberg que está dentro da água. Né? E imagina que o volume total é 10 litros, ou 10, vamos botar 10 metros cúbicos, por exemplo. Isso aqui vai ser, sei lá, um certo volume menor do que 10, né? Vamos botar 6. Então vai dar 6 por 10, dá 0,6, dá 60%. Essa é uma fração do que está dentro. Então, no caso, a fração do iceberg que está dentro da água, em última instância, a gente acaba terminando com uma razão entre as densidades do gelo e a densidade do fluido, né, da água no estado líquido. E esta razão aqui nós temos aqui, ó. Quando você faz isso dividido por isso, resulta em 0,89 ou 89%. Então esta é a fração do iceberg que está dentro da água. Se 89% está dentro da água, logo resulta que o restante está fora. Ou seja, 11% é a fração de iceberg, a parte do iceberg que está fora da água. Tá? Então a gente conseguiu chegar nessa relação levando em conta essa configuração de equilíbrio de forças. E por causa disso, então, né, corta o G e nós temos então o dado aqui, os dados que nós temos são as densidades, a gente consegue então calcular. Independente do volume, porque se você dobrar o volume do iceberg, você vai dobrar esses dois. Então a razão vai continuar a mesma. Tá? Então, independente do tamanho do bicho, o que interessa é a relação entre as densidades que vai fazer com que ele fique, né, um pouco mais para fora, um pouco mais para dentro. Tá? E essa relação entre densidades, obviamente, é a nossa análise aqui no final. Não pode esquecer que no meio do caminho tem uma relação de forças, tá? É a relação de forças que eu posso fazer a conta, simplificando, chegando numa relação de densidades, tá? Então não posso só falar em densidade como se fosse um único efeito, né? A densidade é uma propriedade, né? Mas eu tenho uma relação de forças, porque se eu, né, empurrar um pouco mais aqui para cima ou para baixo, eu vou alterar essa relação de forças. E o sistema vai se movimentar até alcançar o equilíbrio de novo, porque eu mexi nas forças, tá, gente? Então, esse é um exemplo de aplicação, né, do empuxo da lei de Arquimedes, tá? No caso, para uma configuração, tá, que está em equilíbrio. Tá? Se eles não estão em equilíbrio, os valores serão diferentes e aí eu posso, então, né, calcular de forma separada. Tá? Quando eu estou numa configuração de equilíbrio, eu posso usar essa igualdade. Tá? E aí, então, a gente consegue entender algumas questões. Tá? No caso aqui, por exemplo, de uma embarcação, eu tenho, assim como vocês
devem ter visto em equilíbrio de corpos, né? A gente tem aqui o centro de gravidade, onde atua o peso, e o centro de empuxo, né? Onde atua o empuxo. Tá? Esse B aqui é do inglês, né? Que é o buoyancy. E o que acontece? Eu preciso construir uma embarcação de modo que o centro de gravidade esteja sempre abaixo, né, do centro de empuxo. Porque essas duas forças aqui vão tender a fazer essa linha assim, ela vai tender a ficar, né? Essas forças vão trabalhar para a minha embarcação ficar estável. Agora, nesse caso aqui, ó, se o centro de gravidade está acima do centro de empuxo, essa linha, essas duas forças atuando aqui, ó, essa linha ela vai tender a fazer assim, ou seja, ela vai inclinar mais e a embarcação tende a virar. Tá? Então, não é favorável desse jeito. A gente tem que fazer então uma análise sempre de forças no final das contas, né? Eu não posso só falar em densidade.